é hierarquizado e democrático. O que obriga, primeiro, a contratualizar, segundo, a conhecer os sujeitos implicados e a incluí-los, e estou outra vez a falar em professores, alunos, nos tradicionais auxiliares educativos, nos vários outros elementos da comunidade, e avaliar o contexto onde tudo isto deve ocorrer. E é quando nós passamos para a avaliação do contexto que entramos para dentro, agora, definitivamente, das paredes da escola. Eu gostava de vos dizer, embora, obviamente, que isto seja muito discutível, que eu tenho para mim tudo isto que estive a dizer-vos até agora é profundamente prático. Não se trata de um discurso esotérico, de um discurso abstrato acerca da educação. Considero profundamente prático porque tenho para mim, mais uma vez, é uma opinião estritamente pessoal, que é exatamente porque muitas vezes não se debate a este nível. Quando digo este nível, não estou a falar de um nível elevado, estou a falar de um nível de projeção horizontal dos problemas. Muitas vezes não se debate a este nível as questões, elas são trazidas para dentro da escola, já quando embrulhadas com questões práticas, concretas, isto é, não é no plano global da educação como questão da cidadania, é no plano concreto do dia-a-dia da escola que elas são colocadas, e não é aí, evidentemente, que elas devem ser colocadas. Nós temos de chegar aí com claras opções tomadas até aqui. Esta é uma opção. Quem toma esta opção pode entrar agora na escola pela porta por onde eu entro. Quem não toma esta opção, evidentemente que entrará para outra escola, porventura melhor do que esta, mas não necessariamente para esta. E, portanto, o contexto. Se quiserem, podendo inverter as coisas, temos que avaliar o contexto, temos que avaliar os sujeitos e temos de contratualizar. Mas então, entremos no contexto. O que é a escola hoje? Massificação do ensino, e eu estou-vos a falar em massificação do ensino e não em democratização do ensino, são coisas diferentes. Para já falemos de massificação do ensino, depois falaremos mais tarde em democratização, ainda antes de jantar, em democratização do ensino. Mas massificação do ensino significa o quê? Significou, por isso, simplesmente isto. A sociedade invadiu a escola. Ninguém vai pôr, presumo eu, em causa a massificação do ensino. E, portanto, isso é um dado, é um facto adquirido, saudável, é um bem. Mas é um bem que gera uma realidade radicalmente diferente. E a sociedade, pela via da massificação do ensino, invadiu a escola. E, ao ter invadido a escola, transformou a escola, pelo simples facto da invasão, num espaço de complexidade e de diversidade. Quando a escola era um espaço de regras, de normalidade e de normas. Sendo certo que as normas e a normalidade não correspondem exatamente à mesma realidade. Ora, esta escola, marcada pela complexidade e pela diversidade, não estando como não estava em nenhuma circunstância preparada para receber essa complexidade e essa diversidade, faz como mecanicamente se explica sempre, reage. Que escola é esta que foi invadida pela complexidade e pela diversidade? É uma escola muito marcada numa evolução histórica, trazida aqui também em termos muito grosseiros, mas marcada por dois períodos que sucederam e que marcaram a escola tradicional portuguesa. Uma escola de inspiração judaico-cristã e que, na organização a breve trecho, assumiu a dimensão da chamada escola burguesa. É esta escola, com uma axiologia, se quiserem, com uma moralidade, como há pouco se dizia, que vem de uma dimensão judaico-cristã e que depois assume uma dimensão civilista, se quiserem, a partir da dimensão da escola burguesa. É esta escola, com mudanças que entretanto lhe foram introduzidas, mas com estas duas matrizes culturais profundas, é esta escola que é invadida por uma sociedade marcada pela complexidade e pela diversidade e que atira para dentro da escola toda a gama da complexidade e toda a gama da diversidade que a caracteriza. Mas mais do que isso, é que não é apenas esta dimensão que já por si é profundamente tectónica e, portanto, produz um terremoto imenso no interior da própria escola. Não é só isso. É que esta própria complexidade e esta própria diversidade conduz a uma outra modificação essencial. Eu não quero agora fazer aqui um arremedo de historiador, que não sou, era o que faltava, mas, por exemplo, quando nós temos uma leitura, por exemplo, sobre o pensamento de Lassalle sobre estas matérias, quando projetamos, se quiser, no início da escola moderna, por exemplo, ao século XVII, o que é que nós vamos encontrar na evolução da escola até praticamente aos nossos dias? Nós tínhamos uma escola individual,
Era o aprendiz que procurava um mestre. E era àquele aprendiz que aquele mestre ensinava. O que é que foi acontecendo progressivamente? Foi aumentando o número de aprendizes. Mas cada um dos aprendizes era igual ao outro aprendiz. E em vez de um, passou a haver 10, passou a haver 20. Mas entre o 1 e os 20, a única diferença que havia era quantitativa, não havia diferença qualitativa. O mestre era aquele, o que aquele mestre ensinava era o que o aprendiz procurava, os aprendizes procuravam a mesma coisa. Então, quando os aprendizes aumentaram a tal ponto de que chegaram 20, 25, 30, foi necessário inventar uma coisa que os senhores conhecem muito bem e que se chama turma. Mas a turma não tinha nenhuma diferença qualitativa relativamente ao aluno. A turma era apenas a soma de 20 alunos. E, portanto, a turma era igual ao aluno. E quando o número aumentou de tal forma, foi necessário criar uma outra coisa que foi a escola, que é o conjunto das próprias turmas. Mas a escola é igual ao aluno. E a relação mestre-aluno, ensino-aprendizagem, não tem qualquer evolução. E isto aconteceu assim, nomeadamente até ao fim do período histórico da escola burguesa, que depois se projetou para a frente, mas que tem um limite histórico. E aconteceu assim como? Reparem, por exemplo, os alunos que entravam na escola burguesa eram um aluno, de tal maneira que eles ou vinham revestidos de autoestima, por exemplo, porque vinham da sociedade burguesa, a qual pertenciam, ou vinham revestidos de autoestima na medida em que, incluídos na escola, tinham como aspiração atingir aquele estatuto social. Era por isso que era eficaz o castigo das orelhas de burro à janela. Pôr o aluno à janela com orelhas de burro era profundamente eficaz, porque ia contra a sua autoestima. Retirava-lhe o estatuto do aluno. E ele não queria. Ponham hoje um aluno com orelhas de burro à janela e provavelmente o conseguem, para usar uma linguagem moderna, é o upgrade do aluno. Ele virá porventura a vir a ser nomeado o chefe do gangue, porque foi aquele que mais se notabilizou no conflito interno na escola, em nome da rebeldia do estudante atual, que em muitas circunstâncias entra na escola sem nenhuma autoestima. Nenhuma autoestima. É o que tem a ver com a tal educação primária. E se essa educação primária não acontece, o aluno entra na escola sem nenhuma autoestima. E umas orelhas de burro, um bom castigo, pode ser a forma de, pela primeira vez, o reconhecer da sua individualidade. É nestas condições que eu sou bom. É isto que eu sou capaz de fazer, é aqui que me reconhecem. E, nesta medida, eu introduzo uma dissonância absoluta no contexto global da própria escola. Ora, o que é que aconteceu? Deixou de haver o aluno, passou a haver tantos alunos quantos os indivíduos que andam a estudar na escola. Deixou de haver a turma. Os senhores sabem muito melhor que eu que dentro de cada turma há várias turmas. E, obviamente, deixou de haver a escola. Hoje o que há são escolas. Aliás, há personalidades, estou a pensar no professor Marçal Grilo, por exemplo, que dizem que não há sistema educativo. Não é possível falar hoje em sistema educativo. O que tem que se falar é em escolas. E isto é muito importante porque é por isto, é sobretudo por isto, que nós temos que enfrentar a questão da autonomia das escolas. A autonomia das escolas não surge como uma reivindicação da escola. A autonomia da escola não é uma afirmação de poder da escola. A autonomia da escola é uma necessidade, justamente porque se passou de singularidade à pluralidade. E por isso, por exemplo, a sugestão apresentada pelo professor Justino há pouco parece-me perfeitamente aceitável, que é a da definição de currículo mínimo, mas da procura depois de que cada escola organize com a comunidade, a partir do pensamento crítico que ela assume como estatuto, eu diria como estatuto editorial da própria escola, que ela assume como capaz de se organizar internamente, de organizar os seus programas, de definir os seus objetivos e, por isso, de se assumir como diferente nesta pluralidade que hoje atinge a própria escola. E por isso esta questão da autonomia é hoje uma questão essencial na medida em que ela é necessariamente uma resposta à geografia humana do interior da escola, à própria sociologia interna da escola, marcada pela complexidade e pela diversidade e não marcada pela uniformidade, como acontecia anteriormente. E muito do que acontece gerador de conflitos intensos, graves, no interior da escola, resulta muitas vezes da não compreensão desta realidade, que, não sendo compreendida, é ela própria conflituante em si mesmo, como facilmente se percebe. E isto vem colocar, obviamente, novas questões. Desde logo a primeira, a saber quem está disposto a contratualizar com a escola um novo modelo educativo. E aqui, nós temos que chamar a família, a comunidade e o Estado. E aqui surgem problemas para os quais nós temos respostas teóricas facílimas e soluções práticas dificílimas de encontrar. A primeira resposta teórica é